Quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 31. Aleluia, glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida também, continue conosco. Deus quer falar ao seu coração hoje também. Verso 31 diz assim do capítulo 8, então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, e isso ele expunha de maneira muito clara para todos os seus ouvintes. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Queridos, nós sabemos que ainda estamos nesse período aí pandêmico, não sabemos bem como as coisas vão funcionar, estamos com muitas expectativas, estamos com muita esperança, mas nós não queremos andar este ano e não podemos andar este ano olhando para trás. Nós precisamos andar este ano olhando para o que Deus tem para nós, olhando para o que Deus quer de nós, olhando o que nós vamos fazer em favor do reino de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma de que este ano de 2021, Deus quer mudar a nossa vida espiritual. Deus quer que nós tomemos posição. Porque eu quero dizer uma coisa para você com muita tristeza no meu coração, e eu quero me incluir nisto. O ano passado, nós, como servo de Deus, nós fomos nocauteados. Nós apanhamos feio o ano passado. E uma igreja que é vencedora, uma igreja que está destinada a vencer, uma igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus, uma igreja que tem sobre ela o emblema da cruz da vitória, não pode apanhar como apanhamos o ano passado. Por isso que eu acredito que este ano Deus está nos convocando, Deus está nos chamando para que nós possamos levantar-nos, reerguer-nos, restaurar-nos e caminharmos de uma maneira que nós possamos ver Deus agindo e possamos enfrentar este ano por mais surpresas desagradáveis que Ele possa estar nos esperando este ano. Este ano Deus está nos chamando para que nós retornemos o caminho de sermos discípulos. Nós não podemos caminhar este ano, queridos, como frequentadores de igreja, como admiradores de Cristo, como alguém que conheceu a obra de Cristo, como alguém que não decide a vida por Cristo, como alguém que já decidiu, mas continua uma vida espiritual que não está fazendo diferença. Por isso que nós precisamos resgatar no nosso coração o verdadeiro sentido da palavra discípulo. Ser discípulo. E eu quero trazer esse texto para você e para nós nesta noite, para que nós possamos começar o ano, na verdade, continuar o nosso ano. Nós estamos aí restaurando, recomeçando as nossas atividades oficiais. As células voltaram na semana passada,
né? As programações estão voltando. No final a gente vai falar de aviso. Amanhã já temos oração, almoço com Deus, já volta essa semana. Estamos com a tarde da bênção, norte da bênção, etc, etc. Mas como que nós vamos reagir a tudo isso? Nós vamos estar frequentando ou nós vamos estar ardorosamente envolvidos? Porque discípulo, ele envolve ardorosamente. Discípulo, ele dá o coração para ver as coisas acontecerem. Se você pegar uma chave bíblica, aí hoje em dia você tem chave bíblica de várias versões, então você pode encontrar algumas variações. Mas quando você pega alguma chave bíblica e começa a procurar como que os convertidos a Cristo eram chamados, você encontra em algumas chaves que nós somos chamados na Bíblia de cristãos. Cristãos, pouquíssimas vezes, umas 3 vezes, dependendo da chave. Você encontra também que nós somos chamados do caminho, os do caminho. Algumas vezes, em algumas traduções, você encontra 2, 3 ou outras vezes. Você encontra também que nós somos chamados de santos. Somos chamados de santos. Aí já tem um pouco mais de opções, dependendo da versão. Mas tem uma palavra que é o discípulo, aquele que segue a Cristo. Em qualquer das versões que você procura, não tem menos que 270 vezes. 270 vezes. Se você já fez o curso de discipulado, nós colocamos lá os números mais exatos, fazemos algumas comparações, não vou entrar nesse mérito. Eu só quero chamar a sua atenção que quando a Bíblia, ela fala muito de um assunto, ela está dizendo para nós, este assunto ele é importante, esse assunto é fundamental. Nosso chamado nunca foi um chamado, querido, simples para seguir a Cristo, mas um chamado profundo para sermos discípulos. O problema é que na época atual, esta palavra, ela está sendo extinguida, ela está sendo extinta, ela está sendo apagada da vida da igreja. A palavra discípulo, ela está praticamente sendo riscada do dicionário da igreja moderna. Por quê? Porque nós não estamos vivendo os princípios de um verdadeiro discípulo. A modernidade com seus apelos, com as suas mudanças, com tudo que ela oferece de aparato, de adaptações, ela está nos querendo fazer diferente, mas diferente da Bíblia. A Bíblia não mudou, a Bíblia é a mesma. A Bíblia, ela nos fala que Jesus nos chamou não para sermos admiradores, não para sermos meros frequentadores, mas para sermos discípulos. Discípulos. Porque o admirador, ele não tem compromisso com quem admira. O admirador, ele não tem envolvimento com quem ele admira. Ser admirador e ser discípulo tem uma diferença gritante. O admirador, ele não conhece o coração de quem ele admira, de quem ele tem de quem ele acompanha. O admirador, ele olha para a pessoa e segue o que a pessoa mostra. Ele vê o que ela veste, ele vê o que ela fala, ele ouve o que ela fala, ele vê o que ela tem. O discípulo não é isso, o discípulo não quer isso do seu mestre. O discípulo quer o caráter, o discípulo quer o procedimento, o discípulo quer o que está no coração do seu mestre. O admirador não tem este compromisso. O admirador, ele não se prepara para seguir ninguém. O discípulo não, ele é preparado. Quando nós decidimos caminhar com Jesus, o nosso discipulado vai até a morte. Até a morte. Você pode ter feito um curso de discipulado, você pode ter tido um mentor, mas o seu discipulado com Cristo, ele vai até a morte. Eu não sei se você se lembra de uma história que o livro de Marcos conta, um trecho do livro de Marcos, Marcos 14. Ele conta a história de um rapaz, ele fala em 2 linhas, 3 linhas. Jesus estava sendo preso, Jesus foi preso naquela madrugada, e um rapaz a Bíblia diz que ele estava seguindo a Jesus. Só que ele seguindo, os guardas o viram, foram prendê-lo, e ele conseguiu se escapar, e ele sai pelado, sai nu, peladão. Deixou um lençol, estava envolvido só com um lençol. Diz a tradição que esse rapaz provavelmente foi o João Marcos, né?
provavelmente, mas ninguém garante isso. Mas eu tiro dessa palavra do Evangelho de Marcos, essa história do Evangelho de Marcos, esse evento, um adendo para nós. O admirador, ele não está preparado para seguir. O admirador, ele só está com um lençol. A qualquer momento ele fica nu. O admirador, a qualquer momento ele abandona quem admira. O discípulo não. O discípulo, ele persevera e persevera até a morte. Até a morte. Por isso, querido, que neste ano, você que está me ouvindo na internet, você que está aqui na igreja, se você não tomou uma decisão por Jesus, este é o ano da sua decisão, esse é o ano de você atender a voz do Senhor, esse é o ano de você dar um passo e escolher a Cristo, porque Ele já te escolheu. Quando ele prega lá em João 15, ele diz que não foi você que o escolheu, mas Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu na eternidade. Em Cristo você já é escolhido, mas você tem que tomar uma decisão de ir até Ele. É como a história de você dá para a pessoa um grande presente lindo. O presente está aqui. Mas a pessoa tem que dar o passo para tomar posse desse presente. É assim com Cristo, é assim com a salvação. Ela está na sua frente, ela está diante dos seus olhos, mas você tem que tomar a decisão, você tem que dar o passo e ir e pegar o seu presente em Cristo Jesus, porque você já foi escolhido. No texto que nós lemos, Jesus convoca a multidão. No texto que nós lemos, ele chama a multidão, ele chama os seus discípulos também. A multidão aqui seria os admiradores, seria aqueles que o seguem por admiração, aqueles que o seguem porque viu os milagres, porque viu que ele multiplicou pães, porque viu que ele curou o leproso, porque viu que ele restaurou a vista aos cegos. São admiradores, não são seguidores fiéis, não são discípulos fiéis. Ele os convoca para falar claramente o que ele estava querendo a partir dali. A partir daquele momento, a primeira coisa que Jesus vai dizer é que para segui-lo tem que ser uma decisão espontânea, uma decisão do coração, uma decisão sem barganha, uma decisão sem troca. Ele diz no versículo 34, se alguém quiser. Ele sabia que a multidão, o admirador, estava atrás do pão e do milagre. Ele sabia que os admiradores estavam atrás de uma troca, não tinha compromisso, não tinha aliança, não tinha propósito. Mas quando você toma uma decisão pessoal, o seu envolvimento, a sua decisão de seguir o mestre, é uma decisão racional, é uma decisão consciente, é uma decisão que você vai trilhar o caminho com Cristo e não vai querer voltar, mesmo que não tenha pão e mesmo que falte o milagre. Mesmo que não tenha pão, mesmo que venha faltar o milagre. Quando Jesus fala de novo sobre segui-lo, em Lucas 14, ele prega novamente sobre o preço do discipulado. Ele compara o discípulo, o caminhar do discípulo com ele, como alguém que está fazendo uma grande obra, uma construção, e como um rei também que está indo à guerra. E ele começa a ministrar em Lucas 14 e falar, como a pessoa vai começar uma construção se ela não avalia os custos, se ela não avalia as despesas, se ela não avalia quanto que vai ficar esta obra para que ela possa começar a obra e terminar, porque se ela não termina, ela fica humilhada e envergonhada. E ele compara também com um rei que vai na guerra, e ele diz, o rei vai batalhar com o outro rei tem mais exército, como que ele não faz uma estratégia, como que ele não vê quais serão as necessidades do seu exército, qual será o preço que ele vai ter que pagar para que ele possa vencer esta batalha. Andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, tem que ser uma decisão sua, uma decisão pessoal, mas uma decisão que você tem que entender que vai gerar um preço muito caro. Não é uma tarefa simples você ser discípulo de Jesus. A salvação, ela é de graça, ela está à sua disposição, mas a partir do momento que você toma uma decisão, querido, a partir do momento que eu tomei uma decisão, andar com Cristo é algo caro, porque o discipulado tem um preço caro. É alto o custo do discipulado. Quando ele faz essas comparações, ele está dizendo que é algo caro. E ele faz algumas exigências nesse texto, para mostrar para nós, se nós queremos andar com Cristo, se nós queremos este ano de 2021, nós precisamos andar em vitória, entender o que está acontecendo, nós temos que ter uma consciência
de que discipulado de Cristo não é fácil. Não é simples. Não é simples. Então, em 2021, eu entendo que Jesus está nos chamando. Nós queremos ser discípulos dele ou não? Nós queremos caminhar, segui-lo ou não? Nós queremos ir atrás dele ou não? Nós queremos ser a ovelha do seu pastoreio ou não? Nós queremos ter dele o pão que desce do céu ou não? Nós queremos passar da porta ou não? Nós queremos caminhar entendendo que não temos outro jeito, outra forma de viver nessa vida ou não? 2021, querido, nós não podemos ficar como o ano passado. Nós temos que querer mais do nosso mestre. Nós temos que buscar mais o nosso discipulador. Nós temos que ter estratégias do nosso discipulador para este ano. E Jesus coloca algumas exigências. A primeira exigência que eu quero trazer para você no texto, na célula você vai discutir outras mais, está no verso 34. Ele diz que quem for me seguir, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue, é preciso haver uma renúncia. O preço do discipulado, querido, é diferente de você estar vivendo numa empresa, estar vivendo uma vida comum. O preço do discipulado é invertido. Você perde para ganhar, você ganha para perder. No discipulado, nós somos felizes quando nós renunciamos os prazeres do mundo, e não quando nós os abraçamos, não quando nós os queremos. Mesmo as coisas menores da nossa vida, nós temos que renunciar, porque é um chamado do Evangelho. Nós temos que renunciar, irmãos. Nós não aprendemos ainda como renunciar. Eu e você. Nós ainda estamos muito, muito vivos em nós mesmos. Nós não aprendemos, nós precisamos este ano, em nome de Jesus, aprender a renunciar a nós mesmos. Quando Paulo estava conversando com os presbíteros de Mileto, na igreja de Mileto, em Éfeso, na igreja de Éfeso, ele diz assim em Atos 20, 24, todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ao falar isso para os presbíteros, ele estava dizendo a eles que ele estava indo para Jerusalém, todo o contexto, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que esperava, havia uma nuvem de perseguição, e ele sabia que a coisa ficaria muito difícil para ele, ao ponto dele até ser morto, e ele dizia, olha, para mim, não considero nem a minha vida, o que eu quero é terminar a minha carreira com Cristo. E você sabe o que ele disse para Timóteo, no final da sua vida? Completei a carreira, guardei a fé. Ele disse para o discípulo, eu fui até o fim, porque ele renunciou. Irmãos queridos, 2021, eu quero e você precisa querer também aprender a negar a si mesmo. Se nós não aprendermos isso, nós vamos viver mais um ano de muitas lutas, dificuldades, que às vezes nós mesmos criamos. O negar a si mesmo não é você se anular, não é você se apagar completamente, não é você abrir mão da sua vida por causa porque você não quer fazer coisas, porque você não quer fazer determinadas atividades. Não é isso, não é isso, é muito mais. É você verificar se o que você faz, aquilo que você vive, agrada ao seu discipulador ou desagrada o seu discipulador. Aquilo que você está construindo na sua vida, é o que está no coração do seu mestre ou que não está no coração do seu mestre. Negar a si mesmo é você abrir mão daquilo que o mundo diz para você que é mais importante, quando você deve colocar diante de Jesus, e Jesus dizer para você o que é e que não é importante. Negar a si mesmo é você saber que tudo está lícito diante de você, mas nem tudo te convém. Tudo está diante de você, tudo está claro diante de você, como o dia, mas você que tem que olhar à luz da palavra, à luz do temor, à luz do discipulado, isso me convém ou isso não me convém. Tudo está à minha e à sua disposição, querido, mas por amor ao meu mestre, você abre mão daquilo que dá prazer a você, mas entristece o espírito. É isso que é nós negarmos a nós mesmos. O padrão de Cristo
padrão de discipulado em Cristo, sua natureza, todo o seu caminhar, tem como figura principal é Jesus. Por isso nós temos que entender que não tem como nós caminharmos este ano se nós não aprendermos a abrir mão de certas coisas que têm nos amarrado. Coisas pequenas ou coisas grandes, não importa. Este é um ano de nós aprendermos, meu Deus, onde que eu preciso renunciar? Onde que eu preciso abrir mão? Alguém já disse, querido, que não existe coroa sem cruz, e não existe céu sem renúncia. Não existe coroa sem cruz, e não existe céu sem renúncia. Não há como abrirmos as portas do céu sem arrependimento, sem mudar o caráter, sem olhar aquilo que eu estou fazendo, sem verdade, sem santidade, sem obediência. Não existe forma de nós entrarmos no céu, como foi pregado pela manhã pelo pastor Ari, quando Jesus, ele usou o texto de João 14, onde Jesus fala que ele está preparando as moradas celestiais, mas qual é a chave? A chave é o próprio Cristo que abre as portas das moradas, mas para nós chegarmos lá tem um caminho de ser um discípulo, um caminho daquele que abre mão, aquele que renuncia, aquele que perde hoje para ganhar amanhã, aquele que vai levar prejuízo hoje e vai levar prejuízo amanhã, aquele que vai ser envergonhado, humilhado, aquele que vai ser abandonado, aquele que vai sofrer, mas ele aprende a renunciar. Eu não aprendi ainda a renunciar, irmão, como a Bíblia quer, e eu acho que nem você, mas esse ano nós precisamos aprender isso. Esse ano nós temos que abrir mão disso de qualquer jeito. E Jesus continua a sua pregação, e ele coloca uma outra exigência ainda no verso 34, ele diz no verso 34 que quem quiser segui-lo, além de renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo para mim e para você, que para segui-lo, nós temos que ter a consciência de que nós vamos passar por sofrimentos. Não tem como nós apagarmos isso na história do discípulo, não tem como nós queremos maquiar isso. A cruz era uma referência a sofrimento, a cruz era uma referência à humilhação, à vergonha, a desprezo e à dor. Quando se falava de cruz naquela época, era uma morte horrível, era uma morte humilhante, era uma morte vergonhosa, e quando ele fala que nós temos que tomar a nossa cruz, ele está dizendo, se quer caminhar comigo, vai passar por um momento de sofrimento, por um momento de dor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu quero compartilhar algo com você, você vai fazer algo comigo. Quando você abre aí o texto de Marcos 8, você lê nos versos 31 a 33 que nós lemos, Jesus ele já dá um spoiler, né? Já dá um spoiler aí para os mais novos, é spoiler. Para nós que somos da velha guarda é trailer. Lembra do trailer? Você ia para o cinema, aí tinha um trailer do filme. Hoje em dia eles usam a palavra spoiler, né? Spoiler vem de uma palavra inglesa que significa estragar, ou seja, a pessoa conta o final do filme. Falar nisso, você se lembra de uma propaganda? Que tinha um menininho assim, na fila de cinema, fila enorme. Aí ele vinha cantando e falava assim, a mocinha morre no final, a mocinha morre no final. Aí todo mundo dava para ele assim, vontade de matar o menino. Ele contava o filme. Ali já era um spoiler, né? Jesus aqui já dá um spoiler para os discípulos, já dá um trailer para a multidão, para os discípulos, como que seria a vida de um discípulo. Verso 31 a 33, ele começa a falar que ele seria rejeitado, injustiçado, chamado de endemoniado como ele foi, ele seria xingado, torturado, afastado dos seus, preso e morto. Verso 31 e 33, ele já dá aquele trailer geral para a multidão, o trailer geral para os discípulos, daí você vai percebendo mais adiante que as pessoas começam a afastar dele, fica só os 12, e tem um momento que ele ainda confronta os 12, e aí, vocês vão ficar comigo? Porque o spoiler já foi dado, é sofrimento, é dureza, é dor, é choro, é angústia, mas aí acontece algo que você precisa colocar no seu coração e entender o que está acontecendo conosco. No momento que ele fala isso, imediatamente Satanás entra em cena, e usa o apóstolo Pedro que tinha se você voltar alguns versículos anteriores, tinha sido usado de forma profunda. Quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? E ele fala, tu és Cristo, Filho de Deus. Ele fala, aí Jesus olha para ele, foi Deus que te revelou. Foi usado por Deus.
E de repente ele é usado pelo diabo. Pedro chega, puxa Jesus de lado e diz: Senhor, que é isso? Não faça para ti tamanha coisa. Irmãos, parece que nós paramos nessa parte da história. Paramos. Pedro chama Jesus e diz: não precisa o Senhor passar por tudo isso. Parece que essa palavra está congelada. Nós não estamos aceitando na nossa vida passar pelas lutas, passar pelas dificuldades. Hoje de manhã oramos aqui por uma senhora que está vencendo um câncer. Essa coisa terrível. Tem outra irmã da igreja também que já começou um processo de tratamento também de câncer. Temos outros exemplos na igreja, sofrimentos que nós vivemos, e nós não temos como fugir disso, porque a Bíblia diz que nós vamos passar por isso. A Bíblia diz, Jesus nesse texto está falando: pegue a sua cruz, pegue as suas lutas, pegue as suas dificuldades e caminhe comigo. Mas aqui parece que congelou. Pedro chama ele à parte e fala: não precisa. Hoje a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo ministrada, a palavra que está entrando no nosso coração é: eu sigo a Cristo, desde que não precisa passar por tanta coisa assim. Não precisa. E na mesma hora, está aí na sua Bíblia, o que a sua Bíblia fala, o que Jesus fala, qual é a palavra de Jesus para Satanás, qual é a palavra que Jesus dá para o adversário, qual é a palavra de autoridade que Jesus fala na sua Bíblia. O que ele diz aí? Quem é o corajoso para falar? O que ele diz aí para Satanás? Para Pedro, que estava sendo usado pelo diabo, o que ele diz? Arreda. Qual é a outra versão sua? Fala o quê? Atrás de mim. Quem tem mais outra versão aí? O que se diz a sua versão? Vamos falar junto? Fala o que diz a sua versão, fala alto. Fala alto: retira de mim, Satanás, arreda de mim, para trás, Satanás. Irmãos, nós precisamos gritar como Jesus gritou: arreda, Satanás, você não vai esfriar a minha fé, eu não desisto da minha caminhada, isso que está acontecendo, o Senhor está comigo, esse sofrimento vai ter um fim, essa dureza, essa luta vai ter um fim, Cristo está comigo, arreda de mim, Satanás. Não é isso, irmãos, que nós temos ouvido na maioria das pregações que nós costumamos ouvir na internet. Graças a Deus que esta igreja não maqueia isso, nunca maquiou. Nós temos campanha, temos noite da bênção, temos tarde da bênção, temos aí campanha da madrugada, mas não é para maquiar no seu coração que não tem luta. Por causa das lutas é que nós fazemos as campanhas e chamamos você, porque nós vamos vencer. Isso é na oração. É no clamor, é na dependência, não é abandonando a fé, não é abandonando a célula, não é parando de ir na célula. Quantas pessoas da sua célula, da minha célula, param de vir na célula porque está com luta em casa, está com luta com o marido, está com luta com enfermidade, está com luta financeira, é porque perdeu o emprego, é porque está com isso, é com aquilo, luta, dificuldades. Ele não está entendendo que Jesus o está treinando para trilhar o caminho do discípulo. Não tem como treinar um discípulo se não passar por lutas. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, pegue, traga, coloque sobre si a sua cruz. Você, querido, está me ouvindo aqui ou na internet. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, você que é um admirador de Jesus, você até crê em Cristo como Filho de Deus, você precisa gritar para Satanás sair da sua frente, e você dar um passo para se tornar um discípulo, sair do muro do admirador para vir para a estrada do discipulado. Mas você já está sabendo, não vai ser mar de rosas, é luta e dificuldades. Mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou as lutas, superabundou as vitórias. Onde abundou as dificuldades, superabundou o milagre. É assim que Deus trabalha, mas nós não queremos, irmãos, infelizmente, a maioria de nós não queremos aceitar isto. Se você perguntar para a Kátia aí, quantas pessoas nossas células pararam, muitas delas foi por causa de lutas. Foi por causa de dificuldades, porque não aceitou isso do Evangelho. Não tem como nós rejeitarmos isso, querido. Não tem como. Tome a sua cruz. Se Jesus fala que vamos passar por luta, Ele também diz que vai dar para nós todo o poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Você tem essa autoridade.
Você tem sobre você uma unção diferente de discípulo. Admirador não tem unção nenhuma, mas discípulo tem autoridade e tem poder. Esse ano de 2021 nós não podemos ficar olhando para trás, irmãos. Nós temos que nos encher do nosso mestre. Eu quero ler para você algo que eu achei tão lindo e maravilhoso, do pastor David Coneyfield. Ele fala que tomar a nossa cruz, a nossa cruz nos faz andar devagar, nos faz andar para que possamos ver o que está acontecendo no caminho sem pressa. Nós vamos sentindo as pedras debaixo dos nossos pés. Isso nos faz não correr, porque não tem nem como correr com as pedras embaixo dos pés e com o peso da cruz. E ele continua dizendo, sem correr, nós conseguimos ver a dor das pessoas pelas quais nós passamos. Nós conseguimos ver nos olhos dela o que elas estão sofrendo, e o quanto é importante para estas pessoas que elas nos vejam carregar a nossa cruz como discípulo de Jesus. Elas olham e veem que o nosso sofrimento não nos faz olhar para trás, e ele continua dizendo, essas pessoas, elas se animam em ver nossa alegria e a luz de nossos olhos diante da determinação de continuarmos o caminho do discípulo. Irmãos, este texto deste homem, é como se ele estivesse falando para nós, é como se ele estivesse dizendo, irmãos, carregue a sua cruz, sofra mesmo, não tem como nós fugirmos do sofrimento, não tem como fugir das perdas, não tem como nós pararmos de chorar diante da dor, mas nós precisamos continuar, perseverar. As pessoas vão ficar impactadas, porque nós não estamos rejeitando a fé, não estamos choramingando, porque Cristo não faz o milagre. Nós estamos dizendo para eles, neste momento tem a dor, neste momento tem o sofrimento, mas eu estou caminhando em direção ao meu milagre. O nosso milagre está com Cristo. O discipulado, ele mexe com a vida das pessoas. Quando nós somos discípulos realmente, quando nós vivemos o discipulado verdadeiro, isso impacta as pessoas, querido. Por menor que você, por menos que você fale, por menos que você ministre, as pessoas, elas vão ver na sua vida que você vive um caminho de discipulado, mesmo com a sua cruz pesada. 2021, querido, nós queremos orar, nós estamos orando, para que seja um ano de portas abertas, um ano de coisa nova. Mas se for um ano também de nós carregarmos a nossa cruz com mais dificuldade, nós vamos carregar. Porque cremos que a vitória que Deus vai nos dar vai ser muito grande. Nós cremos que nós vamos superar esse tempo. Nós cremos que tudo isso que está acontecendo, tudo que aconteceu em 2020, agora em 2021, nós vamos tirar de letra. Porque nós precisamos entender isso. Mas eu não tenho dúvida, querido. Jesus está nos chamando, Igreja Evangélica Vida. Se 2021 nós não nos portarmos como discípulos, para onde nós vamos? Como que está a sua célula hoje? Como que estão as pessoas que você estava acompanhando? Essas pessoas, elas progrediram? Elas estão firmes? Ou elas abandonaram? Por causa do peso da cruz. 2021 vai ser um ano de resgate. Nós vamos resgatar pessoas, nós vamos ser resgatadores, nós vamos voltar a crescer nas nossas células, nós vamos voltar a discipular novos, nós vamos criar estratégia. Irmãos, eu não sei, eu não tenho a fórmula, eu não tenho a resposta, mas na lição de célula dessa semana, eu coloquei lá, irmãos, vamos tentar alguma coisa, tenta contato com alguém, faça todos os protocolos. Vai na casa da pessoa, nem que seja só dois não causa tumulto. Chega lá, você pode ficar de longe, orar de longe. A sua oração com imposição de mãos, ou a sua oração a 2 metros, ela vai ter o mesmo efeito. Se a pessoa mora em casa, fique na calçada, como nós já fizemos nesse tempo. A pessoa não pode receber você, fique lá de fora, leia um texto para ela, ministre alguma pergunta da célula, ou um texto que Deus te deu, levante a mão sobre ela, jogue óleo nela, não sei, esburra o óleo, como os meninos fazem aqui, mas qual a estratégia que Deus vai nos dar, eu não sei, irmãos. Eu sei que nós não podemos deixar de mostrar que continuamos a ser discípulos.
Não podemos deixar de mostrar que nós queremos o discipulado verdadeiro de Cristo, porque há muitas pessoas que nós vamos ganhar, e essas pessoas precisarão ver alguma coisa em nós, para que elas possam tomar posse do presente. O presente está diante delas, e nós muitas vezes teremos que mostrar: está aqui o presente, vem tomar posse, toma uma decisão, vai espontaneamente, e venha se tornar um discípulo, e não um admirador. Admirador não vai para lugar nenhum, discípulo vai direto para o céu. Discípulo que persevera vai entrar no céu, nas moradas celestiais. E Jesus continua ministrando ao povo. Eu quero finalizar com essa quarta exigência dele no verso 35. Ele diz assim: por causa de mim e do Evangelho. Verso 35. Eu entendo que essa exigência, Jesus está dizendo para nós, que nós temos que servir com um propósito. Todo discípulo é chamado e precisa assumir as suas responsabilidades diante dos outros. Jesus nos exorta a servir os outros como Ele serviu. Um discípulo, ele vive, querido, nós como discípulos, temos que viver este ano como discípulos, e o discípulo, ele sempre está na expectativa de que seu mestre vai trazer uma palavra nova. O discípulo, ele encontra com seu mestre, ansiando uma palavra de sabedoria, uma palavra de direção, uma palavra rema, uma palavra nova, uma palavra restauradora. E eu quero dizer para você, que quando você se transforma em discípulo de Cristo, todos os dias Ele tem uma palavra nova para você, todos os dias Ele tem algo que vai absolutamente suprir as suas expectativas. Todos os dias Jesus, Ele tem algo para falar ao seu coração, basta você querer ouvi-lo, basta você querer ouvi-lo. Você sabe o que a gente faz quando nós pegamos um casamento em crise? Nós já falamos isso aqui no púlpito, o pastor Fabiano já trabalhou isso aqui também, o pastor Valteci. Quando nós pegamos alguém em crise, não só o casamento, mas na vida como um todo, a primeira coisa que a gente pergunta e nós pastores já trabalhamos isso como primeiro ponto: como que está a sua vida com Cristo? O que Cristo tem te falado? O que o Evangelho tem te ministrado? O que o mestre tem falado para o discípulo? Aí você descobre que na maioria absoluta das vezes, a maioria não se está ouvindo o mestre, não se está vivendo como um admirador, como alguém que gosta de Jesus, acha bacana, acha legal, crê que Ele é Filho de Deus, sim, crê que Ele morreu, crê que Ele ressuscitou, mas isso não está fazendo diferença. Aí você começa a mexer e descobre que o discípulo não está ouvindo o coração do seu mestre. Jesus diz aqui nesse texto, é por mim e pelo Evangelho. Então o chamado de Deus para mim e para você neste ano é servir as pessoas com propósito. Nós precisamos voltar às atividades este ano, nós precisamos voltar à oração, nós precisamos voltar ao jejum, nós precisamos voltar e buscar a consagração, nós precisamos pagar o preço este ano de sermos uns discípulos que mudaremos a nós, o nosso comportamento espiritual. Jesus está chamando a nós este ano, para nós quebrarmos todos esses grilhões que têm nos prendido, para vivermos algo diferente neste ano, irmãos. Aqui a igreja amanhã começa uma maratona de oração de uma semana, 5 da manhã. Agora no mês de março nós vamos fazer 21 dias de jejum, 1º a 21 de março. Durante o mês de março, 3 sextas-feiras, as 3 primeiras sextas-feiras estaremos aqui numa mini vigília, de 9 até meia-noite, servindo o povo com alegria. Você na sua célula, você tem que começar a voltar para a sua célula, se você tem condições, para servir o povo com alegria, para servir os seus irmãos com alegria, para servir aquele que está interessado em Cristo com alegria, aquele que quer se tornar um discípulo, servir no seu ministério com alegria, servir com propósito, falando, gritando ao ouvido de Satanás: arreda de mim, Satanás, porque eu sou discípulo, discípulo não volta atrás. Eu quero concluir, querido, lembrando a você um milagre de Jesus. Marcos capítulo 8, Jesus, ele vai curar um cego, e ele aplica saliva nos olhos desse cego. Você se lembra da história? E no primeiro momento que ele aplica a saliva nesse cego, ele começa a enxergar de forma
turva, ele começa a ver as pessoas, ele fala que começa a ver as pessoas como se fossem árvores. Começa a ver as pessoas meio turbadas. Embora que ele tenha sido tocado por Jesus, a visão ainda estava confusa, difusa. Ele precisava de um segundo toque. Ele precisou de um segundo toque de Jesus. Quando a nossa visão está confusa, nós precisamos de um segundo toque de Jesus. Nós estamos precisando de um segundo toque do nosso discipulador, do nosso mestre. Nós estamos precisando de uma segunda unção para nos tornarmos discípulos de excelência e discipuladores que multiplicam. Nós estamos precisando de uma segunda unção para podermos ver melhor o que Deus tem reservado e preparado para nós. Nós estamos precisando de uma segunda unção para que nós possamos abrir os olhos, enfrentarmos o caminho do discípulo sem olhar para trás, sem pestanejar. Quero contar para você, para a gente orar, uma história de um missionário que ele trabalhou em Cabo Verde. O nome dele é Everett Howard, um nome complicado para caramba. E esse moço jovem, ele chegou na igreja e fez uma lista das coisas que ele iria fazer para Deus. Aí fez uma lista imensa, e falou com Deus: Senhor, está aqui, a partir de agora eu vou fazer tudo isso aqui, todas essas coisas para o Senhor, projetos, sonhos, tudo. E ele, no coração dele, ele esperava, ficou aguardando em silêncio, ouvia assim o mover de Deus, né? A cintilar das asas dos anjos, dos querubins, trovão e relâmpago e barulho. E ele conta que ele ficou ali em silêncio, mas não ouviu nada. Não ouviu nada. Obrigado, discípulo. Não ouviu nada. Aí ele pegou outra folha e preencheu de novo. E nada. Aí ele disse que depois de muito, muito tempo, ele ouviu o Espírito de Deus falar com ele assim: está tudo errado. Está tudo errado. Aí ele assustou e falou: como assim está tudo errado? O que eu faço? Aí Jesus falou para ele assim: pega uma folha em branco, vai no final dessa folha, e assina essa folha, e aí você deixa que essa folha preencha o eu. Deixa a folha que preenche o eu. E ele testemunha depois de 40 anos, dizendo que depois de 40 anos daquele evento, Jesus continuava preenchendo a folha. Irmãos, como discípulos a gente erra muito na caminhada. Como discípulos a gente falha, a gente comete erros. Como discípulos, a gente passa por momentos turbulentos, como Jesus falou, você vai passar por angústia, tribulações, dificuldades. Como discípulos, a vida tem momentos que ela é, como diz aí na gíria, ela sorri para você. Mas em outros momentos, como discípulo, a vida, ela não sorri para você, ela fecha o rosto para você, e ela te atira pedras. Como discípulos, irmãos, nós poderemos passar por, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, e parece que as nossas noites são noites longas demais, de choro, de dor. Parece que nós, como diz também o salmista, principalmente no Salmo 34, que nós vamos nos afogar nas nossas lágrimas. Parece que a nossa noite ela é tão longa, que parece que não vai ter dia. Como discípulos, muitas vezes, você falha com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas que você ama. Como discípulos, muitas vezes nós escorregamos e até pecamos. Mas como discípulos, irmãos, você que está nos ouvindo, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, como discípulos nós temos que aprender que não somos perfeitos, e vamos errar, mas não vamos sair do caminho do discipulado. Não vamos abandonar o caminho do discípulo, por mais difícil que pareça. Parece que nós não estamos alcançando nada, parece que nós não estamos conquistando nada, parece que nós não estamos vencendo aquelas pelejas, parece que nós não estamos mudando, parece que nós não estamos sendo transformados, parece que as coisas continuam tortas,
Mas o discípulo, ele tem que entender que há momentos na vida que você vai enxergar a si mesmo, mas chega um momento que as coisas começam a clarear para você, o seu caminho, ele fica muito mais claro, mesmo que ainda continue tendo muitas dificuldades. Mas é para isso que Jesus nos chamou. No mundo teremos aflições e lutas, mas nós venceremos todas elas. O admirador, quando ele não é agradado, ele abandona. O admirador, quando o que ele admira não lhe corresponde, ele larga tudo. O admirador, ele vê que seguir aquele que ele admira não está lhe gerando nada, não tem nada que ele ganha, ele abandona. Mas o discípulo não. O discípulo pode olhar e ver que a mesa está vazia, a despensa está vazia, a conta está negativa, os remédios estão sobre a mesa, mas ele olha e diz: o meu alvo é terminar o meu discipulado. 2021 é o ano de você e eu nos tornarmos mais discípulos. Você que está me ouvindo e ainda não entregou sua vida para Jesus, escute uma coisa. Nós não sabemos como vai ser este ano. Não quero te amedrontar, só quero dizer para você que se você admira Cristo, você tem que sair da admiração. Você precisa abrir a sua mão e dizer: Jesus, toma a minha mão, me leva até o Senhor, porque eu quero me transformar no discípulo, apesar de lutas, cruz, dificuldade, choro. Mas é assim que é o discipulado. Eu quero convidar você nesta noite a baixar sua cabeça, a orar comigo, orar aí com você e Deus. Quem sabe você está aqui nesta noite e você ainda não se transformou, não se tornou um discípulo. Quem sabe, querido, você está na igreja e percebeu que você saiu do caminho do discípulo e foi para o caminho do admirador. Esta noite Jesus está dizendo para você: vamos restaurar este caminho, vamos restaurar isto. Vamos restaurar. Comece a olhar quantas vezes você não tem negado a si mesmo, quantas vezes você tem feito tantas coisas porque ido para certos caminhos que você não tem demonstrado o perfil de um discípulo. Essa noite Jesus está chamando você: abre mão de certas coisas para ser discípulo. Carregue a sua cruz, carregue sua cruz. É engraçado que Jesus fala: cada um tome a sua cruz. Jesus está dizendo: cada um tem as suas lutas, dificuldades, provações, terá, cada um de nós terá momentos de vergonha, de humilhação, teremos sim, mas em nenhum momento Jesus disse que não estará conosco. Então eu quero convidar você nesta noite, você que sabe que não está nesse caminho, eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Ninguém precisa vir à frente, nós queremos orar nesta noite. 2021 é o ano de nós nos levantarmos e gritarmos para o diabo: arreda-te de mim, Satanás. Eu tenho um chamado de Deus para ser discípulo e eu vou trilhar. Se tiver que abandonar isto ou aquilo, como ele diz nos textos: aquele que não abandona pai, aquele que não abandona mãe, aquele que não abandona relacionamentos por causa de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Se nessa noite você está precisando renovar a sua fé, renovar a sua caminhada, se você estava olhando para 2021 e o coração apertado, deixa eu dizer para você: abre o seu coração, tranquiliza agora. Deus vai nos movimentar neste ano na vida espiritual, para que nós possamos caminhar olhando para frente mesmo, como o texto que li do David Conifield: você carregando a sua cruz, pisando em pedras, andando devagar, onde você gostaria de correr, você não aguenta, mas lá na frente Jesus vai estar com a mão para pegar você e para pegar a mim, e vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel. Não há, irmãos, coroa sem cruz, não há céu sem sacrifício, não há religião que não pague preço. Eu queria orar por você. Se você aí no seu lugar pode ficar de pé, se você sente que é tempo de renovar o seu chamado de discípulo, fique de pé. Eu quero orar por você. Você em casa também, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, o ano de 2021 é o ano que nós queremos mergulhar profundo no Senhor. Senhor, nós queremos te pedir perdão
porque fomos nocauteados em muitos momentos no ano de 2021, 2020, fomos surpreendidos por algo que a Tua palavra já nos alertava e continua nos alertando. Senhor, mas nós queremos deixar para trás o que ficou, nós queremos olhar para os desafios deste ano, que são muitos, grandes, enormes, mas nós queremos dizer que este ano, nós queremos gritar a 4 cantos, contra o adversário, e dizer para ele: arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás, eu não tenho nada com você, eu tenho um relacionamento de discípulo, eu sei que o caminho não é fácil, eu sei que o caminho tem lutas, eu sei que o caminho tem noites longas, mas a tua palavra, a palavra do meu Deus, ela diz para mim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra do meu Deus diz que eu posso até passar pelo vale, eu posso até passar perto das armadilhas do passarinheiro, mas de todas o Senhor vai me livrar. Por isso que nesta noite, nós queremos, em nome de Jesus, no início das nossas atividades, no retorno de muitas atividades, nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, nós queremos servir com propósito, nós queremos aprender a renunciar, nós temos dificuldades quanto a isso, nós temos dificuldade de renunciar o que queremos, o que gostamos, nós temos dificuldade, Senhor, de renunciar o conforto, mas nós queremos aprender com o nosso mestre. Seja este ano, Senhor, seja este ano a grande mudança, porque este ano é um ano de divisor de águas na nossa vida, é um ano que onde o Senhor certamente está nos chamando para experimentar coisas inacreditáveis. Senhor, toma-nos pelas tuas mãos e nos renove, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse um tempo de oração sozinho. Se estiver com o marido, com a esposa, larga a mãozinha dele. Eu queria que você fizesse um tempo de oração, 30 segundos orando a Deus. Não faça promessas a Deus, não faça compromissos que você não vai cumprir. Faça uma oração de compromisso que você vai cumprir a partir de amanhã. Faça um tempo aí de oração. Conta o que você quer na sua caminhada de discípulo em 2021.